2 Timóteo, capítulo 3. Lá entre os adolescentes, a gente tem uma competição agora para ver quem acha primeiro os textos bíblicos. Não é? Eu percebi que depois que a gente começou fazendo isso, o pessoal esquece menos a Bíblia em casa e usa menos a Bíblia do aplicativo também. Então é um bom exercício para a gente aqui. Vamos lá? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que de variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar? Senhor, que a palavra lida seja agora exposta e fale aos nossos corações pelo poder do Teu Santo Espírito. Que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Alguns de vocês, irmãos, lembram que nos últimos 2 anos, talvez, eu tive a oportunidade de fazer alguns serviços fora. E fiz 3 viagens, mais especificamente, para alguns projetos no Sudeste Asiático. Dos lugares que eu já tive, são os lugares mais curiosos, diferentes, cheios de diferenças culturais, que eu nem sabia que existiam. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que eram lugares que tinham muitos imigrantes mesmo. Gente de diversas nacionalidades, só que eles quase não se misturavam. Diferente aqui de nós, no Brasil, que temos uma grande miscigenação, lá cada grupo étnico andava entre si. Então eu via chinês só andando com chinês, europeu com europeu, americano com americano, filipino com filipino, indiano com indiano. Aliás, um fato curioso sobre os indianos é que, enquanto a gente às vezes passava pelo corredor lá, embarcado, os caras regalavam o olho assim, olhando pra gente. Parecia que a gente se sentiu tipo uns ETs, né? Tudo bem que a gente não era assim muito bonito, mas eles também não eram. Enfim, mas eu não ficava olhando para eles. E
Enfim, a gente achou eles exóticos e eles acharam a gente exótico. Eu e um colega meu, fomos uns dos primeiros brasileiros que estavam naquele navio. E depois eu fiquei sabendo que aquele navio estava operando na Índia, já há muito tempo. Então eles não estavam realmente acostumados com aquilo ali naquele período. E quando a gente encontrava assim, alguns brasileiros por lá, poucos que tinham, a gente conversava, né, sobre as curiosidades, principalmente na última viagem, que agora, na última viagem, já tinha bastante brasileiro, então a gente deu bastante risada com as coisas que aconteceram, com os exemplos que a gente viu lá. Alguns eu não posso nem citar aqui, porque é bem nojento, tá? Vou citar só os mais leves. Mas eu não passei assim, grandes perrengues, não. Mas o pessoal contou. Os primeiros desbravadores do navio lá, eles contaram coisas assim que eu não posso falar aqui. Depois eu conto para alguns. Mas é bem nojento. Mas algumas diferenças, por exemplo. Lá em Singapura, é proibido jogar chiclete na rua, sob pena de prisão. Não só multa, mas também prisão. A comida era pimenta pura nos primeiros dias que eu tive lá, e a gente emagreceu 2 quilos. O leite, na hora do almoço, o pessoal tomava leite quente. Esquentava o leite no micro-ondas e comia junto com a comida, um pratão de arroz. Enfim, algumas pessoas comiam com a mão, faziam uns bolinhos assim, com arroz, com caldo, uns peixes pantaneiros, parecia que eles tinham tirado do Rio Ganges lá. Negócio bem esquisito. E aí, na hora do voo de volta para casa, mais coisas esquisitas. Eu sento do lado de uma senhora, com o cabelo pintado de roxo. E aí, quando eu me preparar para sentar na minha cadeira, assim, eu meio que olhei assim, meio rápido. E ela estava com um cachorro enrolado no pescoço dela. Literalmente um cachorro enrolado. Eu falei, isso é meio estranho, né? Mas aí depois eu percebi que era um cachorro de pelúcia. Era tipo um travesseiro em forma de cachorro, mas... Era uma senhora bem icônica, assim, né? E aí eu acenei assim com a cabeça, passou as 12 horas de voo. Ela parecia assim, uma mistura da Rita Lee com a Baby do Brasil. E aí eu achei que ela era gringa, estrangeira, né? Aí quando chegou quando chega naquela fila, aí você tem brasileiro, né, estrangeiro na outra fila, e ela foi pela fila dos brasileiros. Então talvez seja Rita Lee mesmo, né? Mas assim, por que eu estou falando dessas coisas? Nós brasileiros temos muitas diferenças para eles, os estrangeiros. Há um grande contraste, e a gente brinca com essas diferenças, né? E a gente às vezes cita essas coisas e acha bem curioso. E o nós versus eles, que nós vamos abordar aqui hoje, trata-se de quê? Trata-se daqueles que pertencem ao Senhor e por causa da nossa fé, por causa do nosso arrependimento, por causa da nossa confiança na pessoa e obra de Cristo, não é? Ou seja, nós que pertencemos ao Senhor, versus todos aqueles que não pertencem ao Senhor. Os 9 primeiros versos do texto que nós lemos vão falar sobre eles. Vão identificar qual que é o comportamento, qual que é o procedimento deles. Só que aí a gente volta aqui no verso 10, eu vou ler de novo. Ele vai dizer o seguinte: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Essa bendita conjunção adversativa. Né? Nós sabemos que essa palavra, porém, ela expressa uma ideia contrária daquilo que foi dito antes. Ou seja, Paulo agora ele está trazendo um argumento antitético, está trazendo uma ideia de contraste, uma mudança de perspectiva, uma ideia que está em oposição com a ideia anterior. E essa distinção de Paulo, ela vai estar contida no segundo bloco de texto que nós temos aqui, que são os últimos 8 versos. Nesses últimos 8 versos, nós poderíamos pensar que a distinção está nas características de comportamento, tão somente. E até certo ponto faz sentido, né? Porque nós não deveríamos praticar essas coisas. Mas vamos lá. Paulo está escrevendo aqui, o jovem Timóteo. Paulo, ele
conheceu Timóteo na cidade de Listra. Ele realmente ficou impressionado com a devoção de Timóteo a Jesus, a devoção dele, pequenininho, da sua mãe Eunice, da sua avó Lloyd. E Paulo vai então investir seu tempo, vai treinar a Timóteo por vários anos, e chega um determinado momento que Paulo inclui-o no time de cooperadores do seu ministério e vai enviá-lo para a igreja de Éfeso. E vai enviar Timóteo para uma igreja para confrontar os líderes que estavam promovendo ensinamentos falsos entre os efésios. Ou seja, fazia parte da missão daquele jovem rapaz restaurar a ordem naquela igreja. E Paulo está numa situação, irmãos, terrível. Paulo está numa situação pior do que ele estava em 1 Timóteo. Ele está preso em Roma. Ele diz que ele não deve mais durar muito tempo. Ele pede que Timóteo venha visitá-lo depressa. Paulo estava abandonado na prisão. Ele diz que todos da Ásia o abandonaram. E aí ele encoraja Timóteo a não ser mais um a abandoná-lo no combate. Porque as pessoas que demonstravam apoio e iam até lá, iam sob seríssimo risco também nas suas vidas. Mas ele encoraja Timóteo, então, a fazer isso. E ele diz o seguinte: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E ele vai dizer também no capítulo 2, aquele texto tão bonito: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, olha só, a palavra de Deus não está algemada. Que coisa maravilhosa, irmãos. E aí, aqui no nosso texto, do capítulo 3, o texto vai abrir com: nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Os dias dele já estavam bem difíceis. Mas ele dizia: nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Que dias são esses, irmãos? São os nossos dias. São os dias entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. São os dias aos quais nós clamamos: Maranata, vem Senhor Jesus. Dias difíceis, dias trabalhosos, dias de lutas intensas. Paulo está dizendo que nós iríamos viver dias em que os seres humanos seriam egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. E aí eu pergunto aos irmãos, nessa lista tão longa, será que Paulo está sendo exagerado? Ou será que nós podemos testemunhar isto acontecendo nos nossos dias, exatamente como ele disse que seria? Como se não bastassem todas essas características descritas por ele, ele vai dizer, vai além, vai dizer o seguinte: uma parte destes homens enganadores se infiltra nas casas, de conversinha, cativa mulheres tolas, cheias de pecados, mulheres que são levadas por tudo quanto é tipo de desejos e que nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê, gente? Porque elas resistem à verdade. São pessoas que escutam a palavra, mas resistem à verdade. Estes homens que as cativam são homens de mente corrompida, são réprobos quanto à sua fé, reprovados. E aí a gente, mais uma vez, para pensar o seguinte: qual que é a diferença entre nós e eles? Qual a diferença entre nós e eles? Nós olhamos para essa lista enorme e nós somos tentados a pensar que a diferença entre nós e eles é que
eles praticam essas coisas, eles fazem esse tanto de coisas e nós não fazemos. Nós, enquanto cristãos, regenerados por Deus, é verdade, nós não vivemos mais praticando essas coisas deliberadamente, só que cada uma delas ainda faz guerra dentro de nós, no interior do nosso coração. Essas coisas ainda lutam por um espaço dentro do nosso coração. E a diferença, irmãos, entre nós e eles, é que eles são identificados e marcados por essas coisas. E nós não. E nós não, porque a graça soberana de Deus um dia nos alcançou. Embora a gente lute contra essas coisas, elas não mais possuem domínio sobre nós. Aqueles irmãos que permanecem longe de Deus e insistem na prática deliberada dos seus pecados, eles são identificados e marcados pelo seu estilo de vida pecaminoso. Não apenas louvam a autoaceitação como uma norma a ser seguida rigorosamente, até mesmo imposta a toda a sociedade, mas também eles preferem viver esse estilo de vida que se opõe a Deus. E assim chamam o mal de bem e o bem de mal. É isso que está acontecendo. E aí nós chegamos ao primeiro porém, do verso 10. Paulo ele vai usar o seu próprio exemplo. Nós já lemos o 10, não é? Acho que seria bom nós lermos também aqui o 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas elas, entretanto, me livrou o Senhor. Gente, ele passou por tudo isso, mas o Senhor o livrou de todas elas. Então, aquele homem na prisão, pouco antes de ser executado, naquele estado tão difícil, não por acaso ele vai dizer que todos quantos quiserem viver piedosamente serão perseguidos. E Jesus nos diz, aliás, que se o mundo o odeia, eles também vão odiar a nós. E um parêntese aqui. O contrário, já perceberam? Também é verdadeiro. É impossível alguém dizer que ama Cristo de verdade, se esse alguém não ama verdadeiramente a Igreja de Cristo. Mas então Paulo vai adiante, aqui no verso 13, e vai dizer: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Falsos mestres, falsos profetas. E aí, está acontecendo ou não está? Aos montes, né? Cegos guiando cegos, loucos guiando loucos. Pessoas que, enquanto enganam aos outros, não percebem que também estão enganando a si mesmos. Evangelho da prosperidade, teologia da libertação, liberalismo teológico, tantos outros falsos ensinos diabólicos. Essas pessoas, elas vão de mal a pior, diz as Escrituras. Mas sabe o que é curioso? Enquanto os enganadores, eles pousam com seus carrões de luxo, com seus jatinhos particulares, à custa dos enganados. Às vezes, nós nos pegamos pensando, sabe o quê? Mas se eu fosse Deus, eu mandava cair um raio bem na cabeça desse homem. Edir Macedo já estava na cova já há muito tempo. Valdemiro Santiago, então nem se fala. Eu estou aqui vivendo, ralando, vivendo honestamente, pagando as minhas contas em dia, me esforçando para ser um bom homem, para praticar o bem. E aí, enquanto isso, esses desgraçados, eles roubam tudo que as pessoas têm e o que elas não têm. E ainda usam Deus como pretexto. Como pode Deus deixar que esses filhos de Satanás vivam dessa maneira? Como Deus pode deixar passar uma coisa assim? Por que o mundo parece tão injusto? Será que o Senhor não está vendo? Sabe, viver corretamente tem me custado tanto.
Será que vale a pena mesmo? E aí nós nos deparamos com textos maravilhosos, como, por exemplo, o Salmo 73. Vou pedir para os irmãos abrirem, por favor. Salmo 73. Eu vou tentar ler bem rápido, mas só para a gente perceber algo aqui. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco me faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorros. E diz, como sabe Deus? Acaso conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, como se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Irmãos, que texto fantástico, magnífico. Que texto maravilhoso. O cuidado do Senhor, ele nunca nos falta. Mesmo nos dias que nós estamos para baixo, mesmo quando parece que tudo está desmoronando ao nosso redor, mesmo quando parece que não vale a pena servir ao Senhor, porque nós vemos os ímpios prosperando, vivendo uma vida às vezes aparentemente boa e tranquila, às custas muitas vezes a nossa vida pesada, nós temos que lutar, ralar tanto para conseguir alguma coisa. Às vezes parece que eles estão mais saudáveis, mais tranquilos, vivem inconsequentemente, fazem o que dá na cabeça. Sabemos que a vida cristã não é assim. Não é fácil ser cristão. Não é fácil comparar a vida de um homem como Paulo em todos os seus sofrimentos, à vida de um ímpio que prospera. Não é fácil, a não ser que o Senhor tenha feito algo de extraordinário na vida dessa pessoa. Qual é a fonte? De onde vem a diferença entre nós e eles? Entre você, jovem, e aquele vizinho que não conhece o Senhor? Entre você, senhora, e aquela colega, aquela vizinha?
Entre você e o seu colega do trabalho, entre você e o seu colega da faculdade, entre você e o seu chefe no trabalho que ainda não teme a Deus? Será que segue os princípios da meritocracia, com os quais a maior parte das vezes nós concordamos? Olha, fulano estudou, se preparou, perdeu noites de sono, perdeu festas, abriu mão de viagens, só que ele passou no concurso em primeiro lugar. Ela trabalhou até tarde, por anos e anos, e agora ela construiu uma casinha do jeitinho que ela queria, né? Que coisa boa. Fulano treinou, seguiu uma rotina rigorosíssima de alimentação, abriu mão de um monte de coisa, se dedicou muito, não por acaso conquistou o ouro olímpico. Será que a diferença, irmãos, é porque nós nos esforçamos mais do que eles? É porque nós trabalhamos mais do que eles? Não! O que fez toda a diferença em nossas vidas, o que se trata do Evangelho, foi Deus, a intervenção divina. Foi Deus que se revelou a nós, que abriu os nossos corações e os nossos olhos e nos fez enxergar, nos fez contemplar, nos fez amar ao Senhor, amar a palavra do Senhor, amar a igreja do Senhor. Vejam aqui os versos 14 e 15, no nosso texto, aqui em 2 Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Nós só temos alguma diferença para eles por causa do que o Senhor fez. Nós aprendemos do Senhor. E muitos de nós também aprenderam dos nossos pais, dos nossos avós. Muitos de nós, às vezes, mesmo não tendo aprendido dos nossos pais e avós, agora que fomos transformados pelo Senhor, temos a missão de passar a palavra adiante, de ensinar aos nossos filhos, de transmitir a herança da fé. É a salvação que nos foi dada por Cristo, que faz toda a diferença. A distância, irmãos, que existe entre nós e eles, é o fato de que nós somos pecadores, assim como eles, mas nós somos pecadores que foram salvos pela graça. Porque na sua infinita misericórdia, Deus resolveu nos trazer o Evangelho. Deus resolveu abrir nossos olhos. Deus resolveu nos dar ouvidos que ouvem. Então nós não somos mais enganados como aquelas mulheres que escutavam, mas não ouviam de verdade, porque algo foi feito em nós primeiro. Deus resolveu arrancar os nossos corações de pedra, e Deus nos deu corações de carne, sensíveis, corações atentos, corações desejosos de segui-lo. E notem agora que Paulo ainda vai lembrar a Timóteo, né? Desde a infância ele sabe as Escrituras, que elas podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí você que já é pai, que já é mãe, você que ainda vai se tornar pai, vai se tornar mãe, nós, irmãos, não podemos de forma alguma negligenciar essa grande oportunidade, esse grande privilégio que Serginho e Joyce estão tendo agora mesmo de ensinar os nossos pequenos. Mas esse ensino, irmãos, ele não pode se limitar às paredes desta igreja, aos muros dessa igreja. Este ensino deve ser transmitido das casas. Este ensino deve ser transmitido. Nós devemos ler a palavra, explicar a palavra aos nossos pequenos. Nós devemos transmitir adiante esta herança que nos foi dada. Nós precisamos compartilhar a palavra com eles. Nós precisamos ajudá-los a conhecer e a entender as Escrituras, a memorizar os textos bíblicos. Eles são ótimos em guardar textos, muito melhores que a gente. Às vezes eles erram uma palavrinha ou outra. Benjamim, há um tempo atrás, falava no Salmo 23 assim: a tua vara e o teu cadeado me consolam. Mas eles são bons em memorizar textos. Nós temos que ensiná-los.
Nós temos que orar por eles e com eles. E nós esperamos no Senhor que um dia eles cheguem à fé, eles amem e eles honrem a este Senhor que nos salvou. Que amem e honrem o Senhor de todo o coração. E aí, por fim, nós vamos chegar aqui nos versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda obra. A resposta, irmãos, está explícita aqui. Resposta para quê? Para a pergunta: como nós somos habilitados a viver para Deus? Como é possível viver para Deus no meio deste mundo tão perverso, que nos cerca de todas essas perversidades e nos tenta o tempo todo atrair para que nós também sejamos como eles? Como somos habilitados a viver para Deus? Como Deus nos capacita a vivermos de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo? A resposta está aqui: tendo proveito de toda a Escritura. Ou seja, todo o propósito das Escrituras é nos contar a história única que nos leva a Jesus. E essa história, irmãos, ela possui a sabedoria da qual nós tanto precisamos, da qual este mundo tanto precisa. Sabedoria de qual natureza? Divinamente inspirada. Divinamente inspirada. O que os autores escreveram, irmãos, é exatamente o que Deus tensionou que seu povo escutasse. É exatamente o que Deus quis que o seu povo ouvisse. Há tanto tempo, mas também nos nossos dias, hoje, a palavra jamais perde a sua relevância, a sua atualidade, a sua importância. A palavra, ela é útil para o ensino, ou seja, ela nos faz aprender coisas maravilhosas que nós não sabíamos antes. A palavra também é útil para a repreensão. Ela nos faz refletir sobre as coisas que nós deveríamos crer. Nós dizemos muitas vezes crer nelas, só que muitas vezes nós não vivemos de acordo com elas. Repreensão. Ela também nos faz refletir sobre as coisas que nós sabemos, mas nós não praticamos. Ela é útil para a correção. Ou seja, ela expõe, irmãos, a nossa maneira equivocada de pensar e de agir. Ela também é útil para a educação na justiça, porque o padrão de justiça a qual nós devemos ser conformados não é o padrão deste mundo. Mas toda a ética bíblica, todo o conjunto de ensinamentos da palavra vai nos levar a viver de uma nova maneira neste mundo. E assim também as nossas relações sociais vão sendo transformadas. É através dela, irmãos, que nós devemos ensinar e sermos ensinados. É por ela e somente por ela que nós devemos corrigir e ser corrigidos. É dela que nós devemos aprender o conceito de justiça, não de qualquer outro lugar. A palavra de Deus, ela é completa, ela é suficiente, ela é a única regra de fé e prática da igreja. Ela é a autoridade perfeita, ela é a palavra de Deus. Pense, o próprio Jesus, quando era confrontado, o que ele fazia? Ele apontava para as Escrituras. Ele utilizava as Escrituras para ensinar, para corrigir, para repreender. Quando Jesus estava explicando a missão para os discípulos, o que Jesus disse? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E aí, quando Jesus estava lá respondendo para os doutores da lei, o que ele disse? Errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mais uma vez aqui, as Escrituras relacionadas ao poder de Deus.
E aí Jesus, quando estava sendo tentado no deserto por Satanás, o que o texto diz? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nesse texto, Jesus vai citar as Escrituras mais 4 vezes na tentação do deserto. A cada cena de tentação retratada, Jesus responde com as Escrituras. E aí nos cabe a pergunta: e aí, a gente lê as Escrituras? Vou um pouquinho além. A gente lê as Escrituras prestando atenção nelas? Ou a gente lê de qualquer maneira ali na correria para dizer que a gente leu e ficar com a consciência tranquila? Muitos de nós, irmãos, temos corrido de um lugar para o outro, sem reservar o mínimo tempo para o tesouro mais precioso que a palavra que Deus nos deixou, que é a sua própria palavra. Eu não estou falando de reservar 3 horas do seu dia, todos os dias, sem exceção, para que você leia as Escrituras. Mas nós precisamos de pequenos hábitos. Nós precisamos incluir na nossa agenda nosso tempo a sós com Deus, nossos minutinhos que sejam. Mas nós precisamos de tempo com Deus, com a palavra de Deus. E eu quero encerrar lembrando aos irmãos mais uma vez: o que nos diferencia deles não são as roupas que a gente veste, não é o que fazemos, não é o que nós dizemos externamente. Nós não cremos no evangelho legalista. Nós não cremos que o evangelho é simplesmente um conjunto de regras. Faça isso ou não faça aquilo. O que nos diferencia deles é o fruto da palavra das nossas vidas. É o evangelho presente em nossas vidas. É o fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. É o fato de que o justo morreu pelos injustos e nos reconciliou com Deus. A distância, irmãos, entre nós e eles nem se compara com a distância que havia antes entre nós e Deus. Mas Cristo, em seu perfeito ato de obediência ao Pai, ele guardou toda a lei, cumpriu tudo, 100%, perfeitamente. E por isso ele fez da justiça dele a nossa justiça. E agora, quando a gente se aproxima do Pai, que antes estava irado com a gente, nós agora somos vistos como completamente justos. Sabe por quê? Porque ele nos vê através de Cristo. Ele pagou no seu próprio corpo cada um dos nossos pecados. Aquela lista enorme que a gente falou mais cedo. Nós não somos mais dominados por essas coisas. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós não somos mais dominados por elas. Tampouco elas nos definem. Elas não prevalecem mais sobre nós. Por quê? Porque Cristo os tomou sobre si. E é por isso que nós dizemos: não há caso perdido para Deus. Não há impossível para Deus. Não há estilo de vida que você olhe e diga, não tem jeito para aquela pessoa. Não há. Absolutamente não há. Porque só existe algo completamente capaz de transformar a vida de um ser humano que está cheio de pecados e vive pecando deliberadamente no estado de inimizade para com Deus. E este algo é o Evangelho, é a palavra de Deus, viva e eficaz, que penetra nos corações daqueles aos quais Deus quis salvar. Então, irmãos, oremos pelos nossos queridos que ainda não conhecem o Senhor, evangelizemos, preguemos essa palavra do Senhor, para que, crendo com Deus, estes corações de pedra sejam quebrados. A única diferença entre nós e eles é o Evangelho.
que um dia chegou aos nossos corações. E diante disso, não existe espaço para orgulho no meu e no seu coração. Não existe espaço nem para orgulho, nem para autocomiseração. Porque o nosso valor, quem define é Deus. É diante dele que nós estamos, é a ele, no final das contas, que importa prestar contas. Cada um de nós, que um dia fomos transformados por este evangelho, fomos comprados pelo preço de sangue do seu único filho. E isso também deve nos levar a termos mais compaixão com os irmãos e também mais amor pelos perdidos. Assim como um dia, irmãos, nós fomos justificados e adotados, Deus nos chama, Deus nos convida a fazermos parte desta grande família de Deus. Não só a nós, mas também a tantos outros, os quais nós amamos e desejamos que o Evangelho chegue até eles. Então, se você está aqui hoje, e você crê em qualquer coisa diferente disso, se você está aqui hoje e ainda mantém no seu coração alguma noção de que a fé cristã tem a ver com o seu esforço, com suas habilidades, com suas qualidades, vamos refletir. Vamos parar de confiar em nós mesmos. Vamos jogar a nossa autoconfiança no lixo. Vamos cair de joelhos aos pés da cruz. Somente lá que nós vamos encontrar, irmãos, a misericórdia de Deus. E essa deve ser a nossa única esperança. Que a gente não venha à igreja simplesmente por hábito. Que a gente não viva simplesmente baseado num conjunto de regras legalistas. Que nós não vivamos baseados numa busca desenfreada e louca por experiências miraculosas. Meu irmão, minha irmã, o que mais importa é que nós não desistamos dessa luta, dessa caminhada no Evangelho. Nunca foi fácil ser cristão. Não era fácil nos tempos de Paulo e Timóteo, mas também não é fácil nos nossos dias. Nós enfrentamos dificuldades, resistência, lutas terríveis, tribulação, perseguição até. Mas nós não podemos desistir. Aliás, a única desistência que nos cabe é desistirmos de confiar em nós mesmos para a nossa salvação. É assim, e somente assim, que nós vamos vencer o mundo, a carne e o diabo. Paulo e Timóteo, irmãos, eles perseveraram na fé. E eles perseveraram pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês acham que Paulo resistiria a tudo isso se não fosse por este poder? Mas por confiarem plenamente naquele que é infinitamente consistente, poderoso, justo, fiel, aquele a quem o salmista, no final das contas, encontrou o seu conforto aqui no Salmo 73, depois de estar tão abatido ao refletir na situação de alguém que serve ao Senhor versus alguém que não serve ao Senhor e parece que não acontece nada com eles. Ele lembra de algo. Ele lembra que o Senhor é Deus vingador. A justiça pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor, a glória também pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. Então, se há algo em nossas vidas que está nos tirando o sono, nos tirando a paz, algo que está nos incomodando, devemos levar tudo isso em oração ao Senhor e deixar que Ele julgue, deixar que Ele resolva. Ele é Deus. Ou seja, a mensagem é: paremos de confiar em nós mesmos. Deixemos que Deus haja, deixemos que Deus julgue, deixemos que Deus faça. Ele sabe mais do que nós, Ele conhece o final das coisas, nós não conhecemos. Ele é Deus e nós não.
Juntemo-nos, então, à multidão de redimidos, comprados pelo sangue de Cristo, que depositam toda a sua confiança somente nele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos prometeu. Façamos isso com confiança nele e não em nós mesmos. Isso é fazer parte da família de Deus. Irmãos, Cristo é suficiente. Nem sempre a gente crê nisso. E ele nos deu sua palavra completa, suficiente, autoridade perfeita. Vamos valorizar a palavra do Senhor. Vamos guardá-la em nosso coração, vamos estudá-la, vamos aprender sobre ela. Vamos nos permitir sermos transformados pelo poder desse evangelho maravilhoso que um dia nos alcançou. Que assim seja o nosso viver, irmãos. Não como a primeira metade aqui do texto, mas como a segunda, para a glória de Deus e pela graça de Deus somente. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, há tanto em nosso coração que necessita ser mudado. Há tanto, Senhor, em nossa disposição que precisa ser reformado, Deus. Nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos que haja menos autoconfiança, menos orgulho. Como cantamos hoje de manhã, se necessário, Senhor, vem nos humilhar, Deus. Quebra o nosso orgulho. Quebra aquelas coisas que têm nos impedido de ter uma comunhão mais profunda com o Senhor, de amarmos mais o Senhor, de amarmos mais a igreja do Senhor. Ó Deus, completa a tua obra em nós, ó Deus. Faz o teu trabalho em nossos corações para que sejamos mais fiéis a Ti. Te agradecemos, ó Deus, porque apesar da nossa infidelidade, apesar das nossas falhas, o Senhor permanece sempre fiel. Obrigado, Senhor, por um dia ter nos escolhido. Mesmo na nossa multidão de pecados, o Senhor resolveu nos amar e nos trazer agora para o Evangelho, para a Tua gloriosa luz. Ó Senhor, que tenhamos compaixão com aqueles que ainda estão no império das trevas, que eles também sejam transportados para este reino do Filho do Seu amor, em quem temos a redenção dos nossos pecados. Ó Senhor, que assim seja em nossas vidas, e que assim o Senhor continue a edificar a Tua igreja, feita de homens e mulheres, falhos, pecadores, mas que lutam contra o pecado de verdade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.